eu já te acompanho há muito tempo, assim, e eu já fotografo há 10 anos. E eu senti uma pressão muito grande agora, recentemente, onde eu comecei a buscar uma fotografia mais autoral. Acabei mudando muitas das coisas que eu fazia. E agora eu sinto que, bom, a minha cidade tem 5 mil habitantes, né? E eu tô sentindo um pouquinho de dificuldade de conseguir penetrar nas pessoas com essa forma de encarar, de ver meu trabalho de uma forma diferente. E aí eu fico muito na dúvida se eu estou fazendo certo ou não. E qual a melhor forma de fazer isso? Se talvez é a região mesmo, mas eu também não queria usar desse argumento simplesmente, sabe? E aí eu fico muito na dúvida, o que eu estou fazendo, sabe? O meu trabalho tá bom, eu pela primeira vez, assim, estou sentindo confiança no meu trabalho, estou feliz com o que eu estou fazendo, mas eu estou sentindo que gera uma estranheza, assim, sabe? E eu sei que é normal, né? Então, eu queria uma luz, assim, eu queria que tu desse uma olhada no meu trabalho e que tu puder me ajudar dessa forma, que eu acho que é muito uma questão, assim, que acaba sendo recorrente com outros colegas também, né? Total, total. Legal, legal. Vamos discutir sobre isso. Você já tem 10 anos de fotografia, mas já é uma boa pernadinha aí. Dei uma olhada, tô olhando aqui pro lado para olhar seu perfil e bacana, você tem bastante publicação, dá para ver que você começa a ter uma pegada um pouco mais com a sua cara, uma fotografia um pouco mais interessante, e aí vem aquela dor, né? Ai, meu Deus do céu, mas você é tão diferente do que o feijão com arroz que todo mundo faz. Será que vai vender na minha região? E aí eu quero te trazer um ponto de vista um pouco diferente. E começa aqui. Tem sushi Não, nessa cidade? Pois é. Aonde tem? é uma Mais próximo de cidade a você. 15 quilômetros. 15 quilômetros. E lá deve ser. Como é que é o nome da Feliz. cidade? Feliz. Tá bom. Então vamos lá, para pensar. Feliz tem. Então tá. E tem várias outras cidades menores que não tem aí ao redor de Tupandi também, certo? Sim, E todo mundo vai, então, para Feliz, quem quiser comer sushi, certo? Você gosta de gosto. sushi? Tá bom. Você vai para Feliz comer sushi? Vai, beleza. Tá. Por que que eu tô te falando isso? Porque quando você começa a fazer um trabalho diferente, eu gosto de brincar com a analogia do sushi, porque de certa forma é uma comida diferente. Assim, nem todo mundo come, né? Principalmente é uma comida que, assim, a galera mais, assim, quem é um pouco mais receoso, quem é um pouco mais das antigas, assim, não curte tanto de começo. É muito parecido com a fotografia diferente, na minha opinião. Só que faz as pessoas irem até aquela cidade maior, quem gosta, faz as pessoas irem até lá comprar, pagar mais caro. Geralmente é um jantar mais caro que a gente tem por aí, né? Um bom sushi geralmente é mais caro do que uma boa pizza, do que um bom churrasco, normalmente, né? Por base. Então o que eu estou tentando te dizer aonde está escrito que você tem que ficar preso em Tupandi? Entende? Então é natural que quando você deixa o seu trabalho mais específico, como o sushi é um jantar mais específico, o que ele precisa fazer? Ele precisa ampliar a sua penetração, ampliar o ambiente para o número de pessoas que está Entendi. trabalhando. Então você se diferenciar é muito importante, mas você se diferenciar querendo ficar numa mesma cidade, numa mesma região apenas, é o problema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a utilizar de outras ferramentas para expandir o seu trabalho. Assim como o sushi não vive só de Feliz, ele vive de outras cidadezinhas pequenas também. E quem gosta de sushi das cidadezinhas pequenas vai até lá. Você vai ter que fazer isso com o seu trabalho. Fazer outras pessoas irem até o seu trabalho. Aí diz, mas então eu tenho que ir para Feliz, para uma cidade maior? Não necessariamente, né? Porque essas pessoas de uma cidade maior também podem vir até uma cidade menor, que é o que exatamente eu fiz alguns bons anos atrás, né? Então, quando a gente se diferencia no nosso trabalho, muitas pessoas começam a ter medo, porque a maioria não se diferencia porque eles querem agradar todo mundo, né? Você quer agradar todo mundo, então fazer todo tipo de foto, porque aqui na minha cidade tem que agradar todo mundo, porque não tem Por muitas isso que é pessoas. muito tempo. Essa é uma forma, na minha opinião, a pior forma. Exato. É você e quase todo mundo que trabalha no interior ou num bairro de uma cidade maior pensa. Só que isso é limitação que está inserida nas nossas cabeças. E é isso que faz a maioria dos fotógrafos não prosperarem, não crescerem.
Porque ele começa a tentar fazer um diferente e não dá muito certo. Mas ele não tem esse raciocínio. Ele quer abrir um sushi numa cidade pequena e achar que ele vai viver muito bem em sushi numa cidade pequena com meia dúzia de pessoas ali, sabendo que é muito específico. Sim. Então isso é difícil. Só que é o que a maioria faz. Ah, é específico demais. Então vou começar a botar massa, vou botar uma pizza também no meu sushi, vou botar hambúrguer, vou botar tudo no meu sushi lá. Vou fazer um mercado, né? Tem tudo lá. Só que não é esse o ponto de vista que eu acredito que você deveria fazer. Você deve fazer o quê? Expandir Sim, para com outras certeza. cidades. E você tem internet, não tem? E às vezes, Você tem às internet, vezes você está aqui o que comigo. me pega um pouco é essa questão de não saber como fazer, né? Mas eu sei que eu tenho que encontrar uma forma. E também uma crença limitante, assim, de querer que as pessoas comecem a interpretar de uma forma diferente, mas não são todos os clientes que vão entender o trabalho dessa forma também, né? Perfeito. Mas interpretar o seu trabalho de forma diferente, isso é bom ou isso é É ruim? bom, só que não vai ser todo mundo que vai comprar. Exato. Mas essa é uma parada que o que que eu faço para gritar para todos os fotógrafos sacarem isso? Que quando você diz sim para alguém, você está dizendo não para várias outras pessoas. O nosso negócio é que nos ensinam que a gente tem que dizer sim para todo mundo, como se a gente tivesse um mercado, tem que vender tudo para todo mundo. E está errado, Sim, na minha opinião. Por quê? Quando você diz sim para uma pessoa, você vai naturalmente dizer não para outra. Você quer atender clientes melhores, clientes que gostam de fotografia, que estão dispostos a pagar mais fotografia, mas você não quer dizer não para aquele que não tem dinheiro, não gosta de fotografia e não financia uma boa fotografia. Você entende? Aí, como é que você vai vender para ambos? É tipo você abrir uma loja de vegano, comida vegana, e querer vender carne lá dentro. Não vai dar certo. O vegano não quer ver um bicho morto pendurado lá. Entende? Então, é tão óbvio quando a gente fala de outros mercados. Mas quando a gente fala da nossa fotografia, não é tão óbvio. E o desafio é esse, é saber como fazer de uma forma correta e acelerar. Por quê? Porque se você não fizer isso de forma certa e acelerar, você acaba dizendo não para o cliente antigo seu e você não consegue penetrar com força no novo exatamente. cliente. E aí o que acontece? Você fica no limbo, você fica entre os dois. E é ali que a maioria dos fotógrafos morrem, não morre de morrer, mas morre de, ai meu Deus, está dando tudo errado. É, Vou voltar para o feijão com arroz que eu fazia, porque pelo menos isso vendia. Só que vendia daquele jeito, né? Pagando mal e mal os boletos, correndo atrás de todo mundo, tendo que sempre brigar por preço, aquelas paradas que todo mundo já viveu, sim, né? Então, assim, no momento que você começa a colocar a sua autoria na fotografia, você tem que começar a colocar a sua autoria em tudo. Na sua comunicação, na sua forma de agir, na sua forma de falar, nos sim, clientes que você vai atender. Isso tudo tá envolvido. E por isso que eu curto autoria e não identidade. Muita gente fala identidade, né? É parecido, mas é diferente. Identidade é uma parada que é sua, assim, que é minha. Mas, ó, eu sou muito diferente do que eu era 5 anos atrás, do que eu era 2 anos atrás. A minha identidade, quando eu nasci, é muito diferente, assim, quando adolescente, do que é hoje. A gente vai mudando, a gente vai mexendo, a gente vai movimentando. E tudo isso vai movendo e movimentando o tempo todo. A gente vai entendendo para onde a gente quer ir. Então, eu acho que, assim, tem passo a passo para isso. E é o que a gente fala muito lá dentro do poder da autoria, que é o poder de ter uma fotografia autoral, e uma delas é você entender que você tem que dizer não sim. para algumas pessoas. Agora, eu tô olhando seu perfil aqui rapidinho, e eu vejo que você tem um pouquinho instável, assim. Uma coisa, vou dar uma dica, que é a dica que eu sempre dou aqui, e que parece que é simples demais, mas que todo mundo depois acaba agradecendo, porque é o simples que dá certo, é o básico bem feito. Começa a ter um trabalho diferente. O que você deveria fazer para provar para as pessoas que você não está mudando por sorte é ter consistência nesse trabalho. Todo dia é uma foto diferente, uma foto nova no seu perfil. Todo dia. Todo dia é domingo a domingo, todo dia. Porque você tem umas, né, que tem, daí umas falhadas de 2 dias, de 4 dias. Porque logo, quando você. Olha o que você tem que provar na cabeça das pessoas. Vem com o meu raciocínio. Seu trabalho está ficando diferente. Quando ficou diferente, abre um gap na cabeça das pessoas. Esse diferente é o quê? Vai dar certo ou vai dar errado? Ih, tá subindo na cabeça, tá fazendo umas fotos diferentes. Coisa de cidade pequena, né? Vai subir na cabeça, tá se achando. Já, já. Já ouviu isso?
eu tô numa cidade de 5 mil habitantes, eu sei agora que quer ser isso artista. vai acontecer. Exato, agora quer ser artista, está subindo o preço, vai se fuder porque agora. Antes me valorizava, agora não me valoriza mais, Exatamente. não é? Antes precisava de mim para fazer os trabalhos, agora não quer mais fazer os trabalhos simples, agora só quer fazer trabalho Já. top. Já ouviu essa, né? Tá bom. Isso vai acontecer aí, isso vai acontecer aqui, isso vai acontecer em toda cidade, em todo lugar que você começar a se destacar, a fotografia começar a se destacar. E o que você precisa fazer, já que isso é um raciocínio humano, né, psicológico e humano das pessoas. Você tem que entender como você faz, o que você precisa fazer para quebrar essa crença na cabeça das pessoas. Uma delas vou te dar uma delas. Você provar para elas que você não está de brincadeira, que essa coisa deu certo e que essa coisa dá certo e essa coisa tem muitas outras pessoas que elas nem conhecem que querem e começaram a te contratar. Ou seja, quando você começa a ter uma foto por dia, todo santo dia, você começa a ter stories, você começa a mostrar que você está trabalhando mais do que antes, o que passa na cabeça deles agora? Tem foto diferente e você está trabalhando mais do que antes. Deu certo Sim, ou deu errado na cabeça deles? deu certo. Deu certo ou deu errado? Deu certo. E aí, quando você prova que deu certo, muitas pessoas começam, putz, deu certo. Aí elas começam a, nossa, meu, isso é foda, hein? Nossa, aí sim, as pessoas primeiro duvidavam de você, elas riam de você, e depois elas idolatram você. Nossa senhora, nossa, daí ela você vira a Sim. fotógrafa da cidade. É muito louco isso, porque isso acontece assim, sempre que a fotografia começa a se destacar. Então, a minha dica para você é: você precisa provar para as pessoas que isso está dando certo. Uma das formas de mostrar isso é muito trabalho o tempo todo. Porque as pessoas param para pensar: se você tem muito trabalho o tempo todo, é porque você é boa. Ou muito barato. Ou você é muito barato. Quem tem trabalho pra caramba, ou é muito Sim. barato ou é muito bom. E na cabeça das pessoas, você ser muito boa e barata é bom. Porque todo mundo procura os 3B, né? Bom, bonito, barato. Na hora de comprar. Por mais que a gente sabe que não existe, as pessoas procuram isso. Bom, bonito, barato. Então, o que eu estou tentando dizer para você é: você tem que Uhum. botar essa pressão agora. E fazer com mais É que, força isso. o Com que mais pressão isso. aconteceu? Eu vim de uma transformação, uma longa transformação, né? E eu dei muitos passos recentemente para realmente romper isso, porque eu estava pensando em sair da fotografia total, assim, porque eu estava muito infeliz com tudo isso. E Nossa. aí eu decidi que ou eu faria do jeito que eu sentia que estava me movendo mesmo, ou eu ia fazer outra coisa da vida, porque eu não aguentava mais ficar nesse limbo ali, sabe? Então, aconteceu tudo isso e agora início do ano foi essa virada de chave mesmo e é uma época que para mim, pelo menos, tem uma baixa de trabalhos, né? E aí acaba que gera toda aquela ansiedade, aquela insegurança de, cara, tá menos trabalho porque é época, ou tá menos trabalho porque tá estranho, tá diferente, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí, como quem tu disse, os boletos vêm, e aí dá uma certa vontade de retornar, porque era aquilo que estava pagando, né? E aí bate total essa insegurança, assim. Mas agora eu tô sentindo, assim, que tá engrenando um pouco. E eu tinha um pouco de noção disso, de que eu tinha que mostrar mais, mas eu não tinha como mostrar mais, porque eu realmente estava com pouco trabalho, sabe? Então, todas essas questões que geram essa insegurança, e aí eu me pergunto se eu realmente estou fazendo certo, sabe? Sim, sim, sim. Ó, na minha opinião, você está fazendo certo. Melhorar sua fotografia, começar a diferenciar ela, tem alguns pontos, tem que ajustar. É natural, né? Você tá olhando aqui. Você está remodelando, você mudou bastante seu trabalho nos últimos, sei lá, últimos tempos aí. Então isso é massa. E é natural, quando você muda, você assusta as pessoas, positivamente e negativamente. Só que agora você tem que pensar, cara, mudei. Eu preciso provar que essa mudança foi pro bem. Você tem que pensar como é que você prova isso na cabeça das pessoas. Ah, como você tem que se importar com as pessoas? Cara, tem que, né? Você tem que criar desejo na cabeça dos caras. Porque, para pensar, quem olhar seu trabalho e achar diferente, ele pode pensar que é um diferente pior ou um diferente melhor. E as pessoas, elas andam em manada. A gente tem um espírito de manada. Se eu sair correndo aqui, gritando, a chance
das pessoas estarem ao meu redor, saírem correndo, gritando também, sem saber o motivo, é muito alto. Então as pessoas, elas têm essa sensação de manada. Então quando você começa a mostrar que o diferente está dando bom, porque tem gente elogiando, porque tem trabalho todo dia, porque a coisa está acontecendo, como manada, ela vai pensar assim, nossa, mudou para melhor mesmo, tá todo mundo curtindo, que legal, nossa, que legal, que feliz que eu sou de ver a Letícia voando e dando certo, que legal, a menina tão, nossa, eu me lembro quando eu fotografei com ela as primeiras vezes, agora tá aí, ó, explodindo. Agora, se você faz um diferente e amorna, afrouxa, volta atrás, tem pouco trabalho, o que as pessoas pensam? Tentou fazer diferente, essas coisas que virou artistazinha, agora não consegue mais vender. Então, é uma, duas, três pessoas que começam a falar isso, a manada toda vem atrás sem pensar mesmo. Então, pensando nisso, você tem que botar pressão. Botar muita pressão mesmo, de verdade. E entender que você mudou a sua fotografia. Tá mudando, né? A autoria é mais que isso. É mais profundo que isso. Se você quiser crescer mesmo, de verdade. Você começa com fotografia, é o que eu ensino sempre muito aqui. Começa com fotografia. Por quê? Porque a fotografia é o que a gente é, principalmente. Adianta você ter autoria em todo o resto e não ter na fotografia. Você é fotógrafo. Então você precisa ter. Começa com a fotografia. A partir da fotografia, começa a ter outras coisas. Começa a ficar um jogo, assim, eu sempre brinco, né, gente? Tô começando a virar, assim, adulto nessa parada. Estamos saindo da adolescência. Estamos começando a ficar mais interessante. E é aí que agora você tem que começar a enxergar o seu negócio como um negócio mesmo. Apesar de você já ter 10 anos. Você entende? E tem passo a passo para faturar, para crescer. Me diz uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Por que você nunca entrou no poder da Na autoria? verdade, teve várias questões da minha vida que aconteceram, que teve pandemia, e aí eu tive filho. Eu já olho o poder da autoria faz muito tempo. E aí, outras questões administrativas aqui do estúdio que eu precisava definir melhor, que eu precisava entender. Então, teve vários elementos de estudo que eu fui priorizando ali. E eu tenho muita vontade de fazer o poder da autoria e eu tava, assim, realmente naquela, assim, sabe? Mas eu não sei, assim, todas essas questões, sim, mas eu sei que quem quer faz. Então, eu acho que, na verdade, eu estava priorizando as outras coisas e não estava colocando isso lá na frente, sabe? Total. É tudo prioridade, né? Tudo é prioridade. Mas eu acho que assim, você está no caminho, você decidiu que você quer fazer isso, o caminho da diferenciação, o caminho de ter a sua autoria, acho que você devia estar lá. Para quê? Pra você pegar o passo a passo e por quê? Principalmente para você não afrouxar e não voltar atrás. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu tenho usado muito, que é carvão fora da fogueira apaga. E às vezes você começa a mudar as paradas, e aí você acha legal, legal, daqui a pouco a fogueira vai apagando, né? A gente vai cansando, a gente vai se desmotivando, e tá no meio da fogueira é importante. Por quê? Porque você vê as coisas acontecendo, você vê as pessoas te elogiando, você vê seu crescimento acontecendo, você é desafiada a fazer mais e melhor o tempo todo por nós. Então, não, eu sempre brinco assim, a mente, como é que é? Tem uma frase, mente vazia, a Yeah. oficina do diabo, uma coisa assim. E às vezes você tá com a mente vazia ali, não que você não tem o que fazer. Mente vazia no sentido de, meu Deus, será que é isso? Você começa a perguntar um monte de coisa, e às vezes você pergunta as coisas erradas e tem as respostas erradas, naturalmente. E aí daqui a pouco você tem uma chance de crescer aí e você se segura, por quê? Porque sua mente acha, não, eu tô no Sim. interior, vou ficar aqui É, mesmo, isso é bem não posso recorrente, crescer, assim. ou, Isso ou talvez aconteceu crescer várias para vezes mim. ao longo da minha jornada. Eu ia para um congresso, eu ia fazer alguma coisa, eu voltava na pilha, e aí passava um mês, 2 meses, aí voltava tudo de novo. E eu sinto, eu imagino também que as outras pessoas também percebiam isso, e eu acabava sempre descendo de volta. E aí, dessa vez, eu decidi que eu não vou descer mais. Então, eu tô bem decidida Boa, assim, sabe? boa. Porque eu já passei por essa experiência de voltar atrás e daí me sentia totalmente frustrada de novo. Tanto que eu cheguei a um ponto de querer desistir, sabe? Sair da fotografia. Então, vai ser agora o momento que eu é 8 ou é 80, não tem meio termo. Total, total. Que massa. Eu acho que esse é um bom momento. Eu sempre brinco, né? Minha mãe tenta, desde que eu conheço ela na minha vida, aos 34 anos, ela tenta emagrecer, né? Ah, eu vou emagrecer, vou emagrecer. Ela nunca emagreceu de verdade, assim, né? Ela não é gorda nem nada. Mas, tipo, sabe aquela coisa de mãe, assim, né? Mas ela vai emagrecer o dia que ela bater na mesa e falar, chega.
agora é 8,80. Isso vai ter que acontecer alguma coisa com ela para fazer isso. É o clássico, né? A gente vai tentar fazer devagarinho. Não funciona devagarinho. Uma hora você tem que bater na mesa. É agora ou nunca. E que legal que você tá no 8, né? Você falou 8,80, que legal. Eu acho que você tem que meter para 80 mesmo. Tem que ir para cima. E as pessoas dizem, não, pode ser tão. Tem que ser sim. Eu nunca vi ninguém emagrecer devagarinho. Eu nunca vi ninguém nada conseguir devagarinho. Ou você bate na mesa e diz, agora eu vou de cabeça, porque os pequenos resultados inspiram. E quando a gente está devagarinho, os resultados demoram muito para vir. E aí, como eles não vêm, a gente não se inspira. E aí, carvão fora da fogueira apaga. A gente apaga de novo. Agora, no momento que você entra de cabeça, você faz, você tem pequenos resultados, o que acontece? Pequenos resultados inspiram. Caramba, tá dando certo. É quando você sobe na balança e você emagreceu 1 quilo. Você, meu Deus, agora tá dando certo. Nossa! Aí você fica com vontade de não comer mais. Né? Porque você começa a ver que, cara, tá dando resultado. A gente precisa ser desafiado para fazer as coisas. Entende? Senão a gente cai nesse limbo de tá bom, mais uma semana. Aí passou, o carvão fora da fogueira vai apagando. E quando a gente é desafiado, parece que a gente, sim, é aquele clássico, eu duvido que você consegue. Aí você vai lá, Às vezes duvida, não duvida é de só mim. pela dor, né? Então, aí a gente consegue. Exato. Eu acredito, eu sou muito assim, sabe? Eu sempre brinco assim, não duvida de mim, que se você duvidar, eu vou fazer, né? Então, eu acho que isso é muito massa, tá? E ó, eu vou te dar um próximo passo já. Vou te, assim, sendo bem sincero, te ouvindo, te vendo, vendo suas fotos. Eu faço leitura, eu sou fotógrafo, né? Assim, a gente se conhece pessoalmente? Eu já Sim, tive a impressão que você, bom, assim, eu sou rata de congresso, congressista, assim, eu já participei de vários, assim, já tá, te vi, já conversei contigo já pessoalmente, tá? tá, legal. Eu também eu achei, tá? Por isso que eu tô te perguntando, mas eu faço tô fazendo uma leitura tua. A jeito que você se comunica, a jeito que você está sentada, como você fala, para onde, que papo você vai quando eu te respondo. Enfim, né? A gente tá. Sou fotógrafo e ontem tava no meio de uma galera, eu falei, cara, eu escuto muito mais com os olhos do que com os ouvidos, né? Eu sou fotógrafo. Então eu vejo muita coisa. E ó, eu acho que você devia estar no Poder Autoria. E mais do que isso, você devia estar na Mentoria Power, em breve. Assim, de verdade. Não sei se você sabe o que é isso, a maioria não sabe o que é, porque é uma coisa que ainda está guardado apenas para os alunos do Poder Autoria. Mas você tem um potencial de virar faixa preta na fotografia, assim, de verdade. O que é faixa preta na fotografia do Kunz, tá? Eu criei essa parada, dividi os fotógrafos em faturamentos, em faixas, e aqui em fatura 200 mil por ano com fotografia. Não. Você já fatura isso? Não. Mas tem potencial. Eu não sei quanto você fatura, mas olhando para você, olhando para o seu negócio, olhando para suas fotos, você tem potencial. E aí você vai dizer, como você fala isso para todo mundo? Não falo. Não falo mesmo, porque eu vivo todo dia, sei lá, quase 900, mais de 900 vezes. Não falo para todo mundo, não. Eu acho que o poder de autoria é para praticamente todo mundo. Também não é para todo mundo, mas é para praticamente todo mundo que quer, assim, viver melhor de fotografia. E, como naturalmente, tudo tem um próximo passo. Acho que tem potencial. E eu vou te falar, sozinho é muito Sim, mais difícil, na minha opinião. Sozinho é muito mais difícil. Você está numa cidade pequena e as pessoas acham que isso é ruim e eu acho que isso tá. é muito bom, né? Eu tô falando com alguém na mentoria semana passada e ela falou que ela, não sei o quê, porque eu subi, daí ela é fotógrafa, não vou falar, vou evitar o nome dela. Claro, vou evitar, falei. Ela é uma ótima fotógrafa de aniversário infantil. Nossa, faz muito, mas fotografa muito, tipo, toda semana vários, assim, vários. E ela tá lá na Power, tá indo rumo à faixa preta, né? E eu falei pra ela, você tem que cobrar mais caro, você tem que cobrar mais caro. Você tem assim, você tem que decidir se você vai verticalizar ou horizontal sua empresa, né? Crescer ela vertical ou na horizontal. Ou seja, continuar fotografando muito e botar mais pessoas para ajudar, ou verticalizar mesmo, trabalhar menos e ganhar muito mais. Não tem muita escolha. A gente ficou discutindo sobre isso. E ela disse, mas eu já sou uma das mais caras. Uma das mais caras não é a mais. Tu entendeu? Não é a mais. E aí eu falei para elas, tem na sua cidade a cabeleireira aqui? Tem sim, várias cabeleireiras boas, né? Sim. Mas tem a top, né? Tem. Tem várias maquiadoras boas, não tem? Tem. Mas tem a que é considerada a top, não tem? Tem. Você já reparou que tem tudo assim? Todos os prestadores de serviço aí dessa cidade, dessa região, tem os bons. Mas tem o, que por algum motivo tem o, ou tem a, né? O cara, a pessoa, a mulher, que é foda, que é considerada a melhor naquilo. Eu disse, se você está entre as, você não é a. E você tem potencial para
ser A. Você só precisa... Ela sabe o que fazer, né? A gente estava discutindo sobre isso. Então, assim, às vezes é a mentalidade, né? Tá entre as mais caras, tá entre as melhores já era o suficiente para ela. Mas não é para mim. Sim. Entende? Porque eu sei que ela tem mais potencial para isso. Entende? E ela tá, o quê? Ganhando bem, faturando legal, mas tá trabalhando que é uma condenada. Entende? Então agora é a hora, tipo assim, cara, tem que reduzir isso e aumentar o faturamento. Como a gente faz isso? Tem várias formas de fazer. Mas que eu tava falando isso para ela. Então, assim, uma coisa é isso, você tem que ser A, e número 2, você não tem que depender só da sua cidade, você tem que depender das cidades vizinhas também. Então, muito fortemente na internet. Começar mais forte na internet. Você não abre mão de tudo aquilo que você tem, das pessoas, do seu marketing pessoal, coisa de cidade pequena é forte também, né? Indicações, isso tudo funciona muito bem. Mas você tem que e precisa começar isso mais na internet, para cidades vizinhas começarem a te notar. E o que acontece muito quando uma cidade, no seu caso, é pequena? Normalmente o seu custo de vida é menor. Quando você começa a ir para cidades maiores, ou as pessoas da cidade maior começam a te ver, te nota com uma fotografia diferente, uma fotografia bacana, e normalmente o valor também é um ponto positivo. Por quê? Porque geralmente quem está na cidade menor cobra um pouco menos. Porque e às vezes cobra menos e tem um lucro maior. Porque o custo de vida é muito baixo. Entende? Vai me comparar com um fotógrafo de São Paulo, que mora em São Paulo, que tem escritório em São Paulo, eu sou muito mais barato. Porque o meu custo de vida é infinitamente mais barato. Eu cobro a mesma coisa que ele, ganho 2 vezes mais que ele no lucro, de bolso, sabe? Dinheiro no bolso. Então, as pessoas têm essa clareza, né? Então, eu acho que são pontos que, dado que a gente tem essa informação e que a gente sabe disso, como é que a gente faz isso para aplicar no nosso negócio? Como é que eu faço isso para isso ser um benefício para mim? Porque as pessoas lembram dos malefícios, né? Ah, é cidade pequena, as pessoas não querem contratar gente de cidade pequena. Mentira. Mentira. Bem pelo contrário. O que as pessoas têm, né? Cidade pequena, geralmente as pessoas são mais honestas, são mais íntegras. Não estou dizendo que nas cidades grandes não são, mas geralmente tem essa sensação. Por quê? Porque, pô, cidade pequena vai mentir uma vez no seu negócio aí, para ver se você continua trabalhando. Não continua, velho. Todo mundo se conhece. Pisou uma vez na bola, ferrou. Uma cidade maior, se pisou uma vez na bola, também ferrou. Mas tem muito mais gente. Tem muita gente que não fica sabendo dos erros, né? Agora, na cidade pequena, mano, se espalha muito rápido. As coisas ruins. Mas as coisas boas também. Elas demoram um pouco mais, mas também se espalham. Então, eu acho que é isso, tá? Bota pressão. Se eu descer umas 3 vezes, assim, ó, para baixo aqui no seu perfil, já a foto já começa a dar uma mudadinha, né? Já fica mais feijãozinho com arroz, estouradinha e tal. Então, agora você está com um trabalho mais interessante, é pensar como eu melhoro, principalmente, assim, eu quase posso postar que você fez um workshop com alguém que eu conheço. Tá bom, tá tudo bem. Tá melhor seu trabalho do que estava. Só que ainda tá parecido com essa pessoa. Entende? Tá parecido ainda. E, ó, nada de errado. Primeira coisa que a gente faz a gente aprende com alguém alguma coisa, fica massa, a gente começa a inconscientemente dar uma copiada nela. Isso acontece muito com os meus alunos também, que acabam me copiando um pouquinho. Tudo bem, esse é o processo. Até que a gente diz, tá, legal, agora é a hora de caminhar com os seus próprios passos. Isso não é autoria. Isso é melhorar a fotografia. Melhorar a fotografia agora, como eu conquisto a minha autoria de verdade? Que é a minha pegada, o meu jeitão, o meu diferencial, a minha luz, a minha composição, o meu direção de pessoas, o meu posicionamento. E assim vai. Então, cara, bem massa. Bem massa, parabéns. Obrigada. E me diz, consegui te ajudar? Ou mais Não, confundido? demais. Fiquei muito feliz por falar contigo e pela resposta, assim, eu acho que era disso que eu estava precisando, assim. Tava acompanhando sempre as lives e louca para chamar, assim, mas eu sempre estava em outros momentos que eu não conseguia parar. Mas te agradeço, Robson, dessa vez eu vou fazer, vou parar de dizer que vou fazer e realmente vou fazer, porque é isso que eu quero. Total. Que massa. Total, se fizer sentido, vai ser muito massa. Tenho certeza que você tem um potencial gigante. E não esquece dessa frase: carvão fora da fogueira apaga. Quanto mais a gente quer crescer, mais a gente precisa estar no meio da fogueira. E eu tô te falando isso não porque eu ouvi num livro ou li em algum lugar. Eu não fiz live ontem, não sei se você viu, eu não fiz live segunda-feira, eu tava viajando. Onde eu tava? No meio de uma fogueira. Né? Eu tava lá estudando, tava lá no meio de um mastermind de nada a ver com fotografia. Mas tava lá ouvindo, compartilhando, falando, discutindo, e aí você volta pra casa com a cabeça fritando. Por quê? Carvão fora da fogueira apaga.
A gente às vezes cansa. Pô, cheguei hoje de manhã, é um turbilhão de coisa aqui. Aí já, putz, meu Deus, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Aí você entra na sala, você precisa ter que entrar na live. E eu falei, caralho, eu tô com a cabeça a milhão e tal. A chance do cara voltar e esquecer tudo aquilo que foi falado nos 2 dias, porque você voltou no meio do turbilhão, sabe? É muito alto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Carvão fora da fogueira apaga, não dá para deixar apagar. Então aproveita que você está pegando fogo, entra para dentro da fogueira e vamos incendiar o rolê. Perfeito. Bora lá, então.